Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do PrefCast, que é o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na nossa cidade. Aliás, se você quer que mais pessoas fiquem sabendo também de tudo que acontece, não esqueça de dar o seu joinha aqui no vídeo, porque quanto mais você curte aqui o vídeo, recomenda, as pessoas assistem, mais as pessoas vão tendo acesso a esse vídeo, né? O YouTube vai entendendo que ele precisa passar o nosso vídeo para mais pessoas, então por isso é muito importante o seu like aí. Não esqueça de deixar o seu joinha pra gente, tá bom? Bom, como sempre a gente conversa com um secretário, né, de governo aqui da nossa cidade, para você entender um pouco mais sobre as secretarias, né, sobre o trabalho dos secretários aqui na nossa cidade. E hoje a gente tem o prazer de receber Jair Moretti, que é secretário de governo e também diretor superintendente da Rio Preto Prev, que é o regime próprio de previdência social dos servidores aqui do município de São José do Rio Preto, tanto do executivo quanto do legislativo também. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao PrefCast. Igualmente, é um prazer estar com vocês e se eu puder responder todas as perguntas, estou às ordens. Olha, secretário, uma dúvida que deve ser de muito cidadão. A gente vai falar da Secretaria de Governo porque é uma secretaria diferente, né? É uma secretaria que o público, o cidadão de forma geral, não tem muito contato, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é o papel da sua secretaria, a Secretaria de Governo. Explica para a gente. Não, na verdade tem sim, o público tem. Nós estávamos instalados no 9º andar até há pouco tempo atrás, agora por causa das reformas que está fazendo no prédio, então eu estou lá no 2º andar, naquele espaço que era do Poupa Tempo. Eles cederam para nós, eu estou lá por enquanto, até que faça a reforma. Mas enquanto nós estivemos lá no 9º andar, nós tínhamos um contato muito grande com a sociedade civil. Ali tem o Salão Nobre, cabe ali umas 200, 300 pessoas mais ou menos. Nós fazíamos uma reunião por mês com todas as associações de bairro de São José do Rio Preto, que dava em torno de 90 associações mais ou menos. E geralmente lotava aquilo lá. A gente sempre levava um secretário, 2 secretários, a pedido das pessoas. Então nós tínhamos um contato intenso com a sociedade de uma maneira geral. Estou falando a sociedade organizada, aquela através de associações de bairro e tudo mais. Então a gente tinha um contato muito intenso. Depois, quando veio a pandemia, aí nós tivemos que parar por conta da pandemia, mas para você ter uma ideia, eu pretendo voltar. Assim que, talvez até mesmo em outro local, nós temos lá o Juan Bergua, o Salão Juan Bergua no 1º andar, talvez lá é pouca, lá 80 cadeiras só, mas eu pretendo voltar a fazer esse trabalho uma vez por mês, pelo menos, e convidar as associações. Muitas delas pararam. Hoje eu fiz um levantamento, tem 58 associações ativas, né? Mas isso mais ou menos atinge em torno de umas 2.500 pessoas. E é em todos os bairros da cidade. Então, esse contato nós fazemos e pretendo voltar a fazer. Então, essa é a parte mais pública que as pessoas conhecem da Secretaria de Governo. Quando eu disse que às vezes não tinha muito contato, é porque, por exemplo, o cidadão comum, que não faz parte de uma sociedade organizada, de uma associação. Por exemplo, se ele tem um problema de saúde, ele fala, bom, Secretaria de Saúde. Se ele tem um problema lá com a construção dele, é a Secretaria de Obras. Isso. A Secretaria de Governo não é uma secretaria que normalmente as pessoas falam, bom, eu tenho um problema X, vou recorrer à Secretaria de Governo. São mais a sociedade organizada que tem esse contato mais direto. A Secretaria de Governo é uma secretaria meio. É uma secretaria pequena. Eu tenho 2 assessoras apenas e 2 estagiárias. Então, não temos... ela realmente é uma secretaria meio. Agora, muita gente procura, sim. Por exemplo, a pessoa às vezes tá com problema numa determinada secretaria, muitas vezes ela recorre à Secretaria do Governo. Olha, intermedia lá, está acontecendo isso, aquilo.
O prefeito Edinho costuma brincar, nas conversas que ele tem conosco, ele costuma falar que a Secretaria de Governo é a porta da esperança. Porque, às vezes, quando as coisas não andam em algum lugar, muitas pessoas, empresários, especialmente empresário, recorrem muito à Secretaria de Governo também para resolver. Isso quando se trata de questões relacionadas ao Executivo. É um problema na Secretaria de Trânsito, ou de Saúde, ou de Educação. As pessoas muitas vezes nos procuram por conta disso, para intermediar uma solução, uma coisa desse tipo. Muitas vezes também se faz reuniões, às vezes tem uma reunião com um determinado secretário, a gente marca lá uma reunião na secretaria para arredondar um problema qualquer que tenha, que está meio parado e tal, a gente costuma fazer isso. Fora isso, é o dia a dia com a Câmara Municipal mesmo. Essa que é a mais intensa, é o que mais nós atuamos, é justamente com a Câmara Municipal, com os vereadores. Eu, por exemplo, eu tenho a oportunidade toda semana assistir na TV Câmara a sessão da Câmara de São José do Rio Preto, e eu ouço sempre falar o nome do senhor lá, secretário. Eu preciso conversar com o Jair Moretti, preciso ir na prefeitura. Não, isso é com o Jair Moretti. A gente percebe que a relação da Câmara com o Executivo passa sempre pela sua secretaria. Fala um pouquinho para a gente, como que é essa relação? Aí já é uma relação mais intensa, obviamente. Eu vou te dar um exemplo. O Executivo vai mandar uma lei, uma determinada lei, para a Câmara, para ser aprovada. O que nós fazemos? O Executivo faz a lei, lá na Procuradoria Geral, elabora uma lei, né? Aí, geralmente, vem para a minha secretaria e eu pego e eu faço um encaminhamento. Pego a assinatura do prefeito e mando para a Câmara. Na Câmara, chega na Câmara, tem todo o procedimento. Ela é lida, esse projeto de lei que parte do Executivo, na Câmara tem que ser lida numa primeira sessão, né? Aí na sessão seguinte já pode ser votada, mas primeiro passa pelas comissões. Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Educação, dependendo da matéria. Se for da saúde, tem que passar pela Comissão de Saúde e tal. Aí esse projeto está apto a ser votado. Aí, quando está apto a ser votado, o presidente coloca na pauta para votação e aí já coloca numa primeira votação. Que é a legalidade. Isso. Primeiramente vota a legalidade. Aí numa outra sessão, numa sessão seguinte, se ninguém pedir uma vista, na sessão seguinte se vota pela segunda vez. Aí, que é o mérito. É o mérito. Aí esse projeto volta novamente para o jurídico elabora a sanção, obviamente se o projeto é do Executivo, vai sancionar. Se não teve nenhuma emenda, pode ser que o vereador também faça alguma emenda e passa. E aí tem que ser novamente verificado lá na Procuradoria. Aí nós vamos acolher a emenda ou não vamos acolher. Se não for acolher, você sanciona a lei e veta aquela emenda que foi feita na Câmara. Se for acolher aquela emenda, sanciona a lei com uma emenda já incorporada e aí vai até o prefeito assina e publica. Esse é um caso quando parte do Executivo. Agora, quando a lei parte da Câmara, o procedimento é tudo lá. A lei é feita pelo vereador, é colocado da mesma forma, é lida, tal, e vem para o Executivo. E aí tem que fazer a análise de legalidade, a análise de iniciativa. Muitas vezes o vereador, na ânsia de fazer uma lei, ele acaba fazendo uma lei que vai gerar uma despesa para o município. Esse é um vício de iniciativa clássico, né? Esse é um vício de iniciativa. Uma despesa gerada que não está no orçamento da prefeitura, não pode partir da Câmara. Não pode criar uma despesa. Então, quando ele faz um projeto desse, às vezes, porque é aquela história, o vereador é muito demandado, ele que sai na rua, que é o anteparo, é aquele que está na rua, está recebendo os pedidos na rua e tal, e as pessoas às vezes não têm muita noção também. Na maioria das vezes recorre ao próprio vereador mesmo.
Isso é normal. E as pessoas pedem. Eu queria que fizesse uma calçada, eu queria que fizesse um jardim, que colocasse uma academia de ginástica, tal. São tudo coisas que demandam recurso. Aí o vereador, muitas vezes, faz encaminhamento para que a prefeitura providencie. Mas muitas vezes também o vereador pega e já faz logo uma lei para determinada coisa. E às vezes não observa que essa iniciativa dele está gerando uma despesa que não tem previsão orçamentária. Aí, na maioria das vezes, nós estamos obrigados a vetar. Aí vem para nós, passa novamente vem para o jurídico, o jurídico faz a distribuição. Se a matéria tem relação com a saúde, pede um parecer da saúde. Se é com a educação, idem. Reúne todos os pareceres, novamente. Aí, geralmente, o último parecer é da minha secretaria de governo. Eu dou o último parecer, devemos sancionar ou não devemos. Não devemos sancionar por tais razões, porque tem um vício de iniciativa, ou porque tem uma ilegalidade, ou porque tem qualquer outro vício. E aí eu falo, não devemos vetar. Então, vamos vetar, não devemos sancionar. Ou vamos sancionar. Então, é assim que funciona. Então, para quem está fora, às vezes não entende bem, mas a matéria é muito complexa, não é brincadeira. Secretário, a gente falou bastante dessa parte, digamos, burocrática, legal, né? Da tramitação, por exemplo, de um projeto de iniciativa do Executivo, de como ele chega até a Câmara e quais os caminhos que ele percorre. Mas a questão, por exemplo, se é um projeto de interesse do governo, um projeto que o governo lança que é de interesse da população, atendendo a demandas também que chegam da população para o próprio governo, e ele tem interesse na aprovação daquele projeto. A articulação política, a negociação também é feita pela sua secretaria? Temos que fazer. Temos que explicar muitas vezes. Eu vou te dar um exemplo. No final do ano passado, foi em dezembro do ano passado, nós mandamos para a Câmara um projeto de lei pedindo autorização para a Câmara para fazermos um empréstimo no Instituto de São Paulo, Desenvolve São Paulo, que na verdade é um banco, né, que faz esses empréstimos. É um juro diferenciado que nos interessava, tal, exclusivamente para recap no município. O que nós fizemos? Conversamos com os vereadores, olha, está aqui, nós temos interesse em tomar esse empréstimo. Geralmente a Câmara sempre é muito ciosa, ela sempre olha muito essa questão de endividamento, que não é o nosso caso, porque São José do Rio Preto não utiliza nem 40% do que ela poderia utilizar para fim de empréstimo. Mas, de qualquer maneira, a Câmara verifica. Ela olha isso com lupa, né? Então, olha, aí eu tenho que explicar, vereador, isso aqui interessa, nós temos muitos bairros na cidade que precisa ser recapeado e tal, geralmente também já existe muitos pedidos de vereador também, de pessoal do bairro. Então foi o caso, esse especificamente para ficar nesse caso específico. Aí a Câmara aprova o empréstimo. Aí você vai elaborar, vai tramitar todo o processo, tem que ser feito, contrato, uma coisa e outra. Que está saindo agora, por acaso agora que resolveu, finalmente, a empresa vai construir na cidade. É um recap que vai dar mais ou menos em torno de 42 milhões. Vai recapear uma boa parte da cidade, que vai começar agora por esse dia. Então, esse é um caso típico, que partiu do Executivo. Mas nós temos que conversar com o vereador, porque nós temos que explicar. O vereador quer saber por que está fazendo isso. Por que está fazendo essa concorrência? Por que está fazendo essa concessão, esse tipo de coisa? Esse empréstimo, e é por aí. Secretário, nessa negociação com os vereadores da Câmara Municipal, a gente sabe que a Câmara é composta por vereadores que compõem a base do governo, alguns vereadores que possuem algumas posições independentes e tem os vereadores da oposição também. Como é que fica esse diálogo com grupos distintos dentro da Câmara? Então, o pessoal fala muito isso, é a base do governo, mas nem sempre é a base total, é claro. E tem a oposição, que também nem sempre é oposição, depende da matéria. Então, se vocês olharem, o que as pessoas tipificam muito, olha assim, por exemplo, quem que é a oposição ali na Câmara? Nós temos 17 vereadores, então as pessoas têm lá
3 ou 4 vereadores que falam, esses são oposição, ok. O resto é base. Se o resto é base, é tranquilo, porque a matéria mais complicada para se votar na Câmara é com 12 votos. Então, se nós tivermos 3 ou 4 vereadores que não são da base, você vê que sobra 13. Então, a gente aprova a matéria com tranquilidade. Matéria mais difícil é de 12 votos, tem matéria de 11 votos, tem matéria de 9, que é a matéria absoluta, né? E tem a matéria simples, que é metade mais um dos que tiver no plenário. Então, são 4 espécies de matéria que se vota lá. Então, em tese, se nós temos uma oposição só de 3, 4 vereadores, aprovaria tudo. Mas nunca é bem assim. Muitas vezes a base também fala, não, isso aqui não. Isso aqui não dá, eu não vou aprovar porque o meu bairro não aceita, porque eu tenho a religião, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Então, nem sempre a base vota. O vereador conosco. Consulta suas bases também eleitorais, muitas vezes consulta. E aí, do outro lado, mesmo aqueles que são chamados de oposição também, dependendo da matéria, vota conosco. Não, isso é interesse do meu bairro, é interesse do meu pessoal, da igreja, ou sei lá, de onde for, ou da cultura, tal, e aí vota conosco. Então, essa chamada base, ela é muito volátil, não é uma coisa assim, fixa, que vai dar sempre certo. Secretário, a gente falou, né, desses projetos que são elaborados pelo Executivo, enviados à Câmara, só que a gente sabe também, a gente até citou, que o governo também recebe algumas demandas de volta, né? Como é que a Secretaria lida com essas necessidades? Até onde dá para ir? Até o limite da responsabilidade e do orçamento. É onde dá para ir. A responsabilidade obviamente que tem demandas que as pessoas pedem, às vezes a Câmara ou o particular pede para você fazer uma coisa que é impossível de fazer. Olha, eu quero que abra aquela rua, que ela está parada em determinado lugar, eu queria que abrisse aquela rua e asfaltasse. Aí eu chego lá, ela está parada porque tem um problema de desapropriação na frente. Aí eu tenho que mexer com o particular. Eu tenho que ir para a justiça, tenho que desapropriar, tal. Então, nem sempre a gente dá para... Então, é isso que acontece muitas vezes. Outras vezes, às vezes a demanda, a dificuldade é de ordem legal, que ele não pode fazer por causa de ser ilegal, e muitas vezes não se pode fazer por questões que não têm orçamento suficiente. Então, o prefeito Edinho sempre fala, e é uma verdade, ele fala, olha, na administração pública é problemático porque o cobertor é curto, as necessidades são muito grandes. O frio é muito grande e o cobertor é curto. Então, não cabe debaixo do cobertor. Esse é o problema. Então, é aquela história. Às vezes o orçamento é menor e nós não podemos avançar. Se você estourar o orçamento, você está sujeito a responder pela improbidade. Então, as suas contas não são aprovadas, tá? Um prefeito pode ficar inelegível, o vereador pode ficar inelegível, então, um secretário. Então, é isso aí. Então, essa é a coisa que nós lidamos no dia a dia, é isso aí. Tá? Secretária, falando dentro desse contexto de um cobertor curto, né? A gente sabe que alguns temas são prioritários, precisam de certa urgência. Eu queria saber de duas coisas em cima desse aspecto do negócio. Primeiro, como é que os vereadores podem demonstrar essa necessidade? Que elementos que o senhor precisa ter em mãos para analisar essa demanda? E tem tema que é tão prioritário que recebe apoio imediato, mesmo que não seja um vereador da base, por exemplo? Sim, mas eu vou te dar um caso. Por exemplo, há pouco tempo apareceu na televisão muito, houve aquele problema lá em Santa Catarina, que o cidadão entrou numa escola e matou umas pessoas lá, uma criança e tal. E aí a sociedade hoje, com o sistema nosso da internet, a coisa se espraia com muita rapidez. Então, aqui todo mundo ficou preocupado. Puxa vida. Isso sensibilizou, né, a opinião pública. Isso pode acontecer aqui em São José do Rio Preto. Olha, aí alguns vereadores propuseram. Olha, queremos que coloque um detector de metal na escola, na porta da escola. O outro, queremos segurança armada para tomar conta. Então, isso tem custo. Nós temos 140 escolas no município.
Se eu for colocar um guarda em cada escola, são 140 guardas. Quanto custa isso? E outros são vários turnos, né? Muitas Vários vezes um turnos. só não daria conta, não daria. né? Ah, mas então vamos colocar um detector de metal. E aí, como é que faz? Eu coloco, você vai no banco hoje, tem lá na porta. Eu já fiquei várias vezes preso na porta lá. Por causa de um canivete no bolso, uma caneta, às vezes você fica parado. Então eu teria que ter uma pessoa ao lado. Não basta ter ali o detector de metal, não é verdade? Outras vezes nós falamos também, quando teve esse projeto de lei, até eu fiz manifestação. Falei, isso não segura o bandido. Se o bandido quiser, ele não vai passar pelo portão, ele vai pular o muro. Ah, então fecha o muro, vai colocar grade, como é que faz? Então vamos trancar as crianças. Então é uma série de coisas que tem que ser analisado. E às vezes o vereador, da ânsia de dar uma solução para o caso, naquele fogo da discussão, tal, ele quer dar solução e não observa essas pequenas coisas que atrapalham, que não dá para atender. E aí nós somos obrigados a falar, não, isso aqui não dá, isso aqui falta dinheiro, ou então não é conveniente fazer. Então é dessa forma que a coisa funciona. Acontece, por exemplo, de vocês devolverem um projeto para falar assim, olha, me explica melhor, fundamenta melhor essa solicitação para a gente poder analisar? Acontece isso? Acontece. Quando o vereador discute conosco antes, a gente discute. Tem muitos casos que a gente discute, sim. O vereador fala, estou com ideia de... Quando não é muito urgente, e o vereador nos procura e fala, olha, eu estou com vontade de fazer determinada coisa, o que você acha, tal, vamos discutir. Aí eu mesmo discuto com a secretaria envolvida, tal, e, não, pode propor, tudo bem. Aí ele propõe. Mas muitas vezes o vereador tem autonomia, ele não tem a obrigação de nos procurar, nem pedir opinião para nós. Então, às vezes também premido pelo tempo, ele acaba fazendo sem conversar conosco. Depois que já está rolando na Câmara, aí fala, opa, não pensei nisso. Muitas vezes a gente conversa com o vereador, depois que está lá na Câmara. Vereador, você fez isso aqui, mas olha, infelizmente, puxa vida. Aí muitas vezes, às vezes até a gente combina. Olha, eu vou vetar, vereador, vou vetar porque não há como fazer. Mas às vezes até eu mostro o caminho para ele. Você torna a fazer, refaz. Vai por aqui que dá certo. Vai por aqui que aqui vai dar certo. E aí a gente faz. Esse é o meu dia a dia. São negociações, né, secretário, que envolvem não só o projeto em si, a viabilidade daquilo, o interesse da população, mas tem o componente político também, que muitas vezes traz um tempero a mais para esse diálogo, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a prefeitura, pelo menos esse governo, Edinho, eu acompanho ele já pela 4ª vez, todos sabem que eu sou secretário de governo. Então eu vejo ali, o Edinho tem uma visão assim macro do município, né? Então ele se preocupa muito, para você ter uma ideia, esse anel viário que ele fez, isso é uma visão macro, todo mundo fala, né? É uma coisa que todo mundo utiliza, foi uma coisa boa para a cidade. O que acontece? Mas mesmo tendo uma visão macro, você vê essas pistas de bicicleta que ele faz por aí, tá? Parece que, se não me engano, 300 e poucos quilômetros de pista. Então ele tem essa visão. Praças nos bairros mais afastados e tal e tudo mais. Só que tudo isso, mas tem alguns lugares da cidade que tem que haver uma concentração maior de investimento. Então você pega aqui o teatro da Swift, Paulo Moura. Ali, é claro, é um ambiente que beneficia a cidade inteira. Então tem que ter mais investimento. As represas. Agora o prefeito autorizou, colocando aquela luz de LED. O Nicanor do SEMAI está fazendo desassoreamento da represa. Por quê? Porque a represa, parece que teve uma pesquisa num jornal aí, parece que chegou a pesquisa deu que 85% da população de Rio Preto frequenta a represa. Então a represa municipal é de todos. Não é só do pessoal da Zona Sul e Zona Leste. Então é isso aí. Então tem as prioridades. Mas muitas vezes também você tem lá o parque ecológico. Nós temos um aqui na Zona Sul, mas temos um lá na Zona Norte também. Temos um hospital na Zona Norte. O Edinho olha muito essas coisas aí.
Mas você tem que eleger prioridade. É aquela história, como eu disse lá no começo, o cobertor é curto, então você tem que eleger. Então, um prefeito, para administrar bem uma cidade, tem que saber eleger prioridades. Tem que ter essa visão macro que o senhor falou, né? Visão macro. Tem prefeito que não pensa assim, né? Não sei citar cidade, mas eu conheço cidade aí que o prefeito só sabe trabalhar no centro. Como se o mundinho dele fosse aquele lá e tudo bem, o resto que se dane. Aqui não. Se você andar por aí, as pessoas não conhecem direito Rio Preto. Eu falo isso porque o prefeito muitas vezes fala isso aí. E é verdade. As pessoas precisariam andar mais. Outro dia eu encontrei uma senhora, conversando tal, é uma senhora já de certa idade, muito crítica, né? Aí, falando uma coisa e outra tal, eu falei, a senhora conhece mesmo Rio Preto? Conheço, ixi, se conheço. Nasci aqui, conheço. A senhora já andou no nosso anel viário? Não, o que é isso? Falei, mas a senhora não sabe, a senhora disse que conhece Rio Preto e não conhece o anel viário? O anel viário nosso dá a volta na cidade. São 35 quilômetros no entorno, dá a volta na cidade inteira. E por onde ele passou, as áreas que tinha por ali valorizou 500%. Quem tinha uma chacrinha nessa região enriqueceu sem saber, por conta do investimento público que chegou. E em todo lugar é assim. Hoje mesmo eu fui numa empresa fazer uma visita e faltava uma meia hora para a pessoa me atender. Eu dei uma volta ali embaixo, no fundo daquele supermercado Mix lá. Eu mesmo fiquei abismado. E olha que eu ando a cidade. Eu fiquei abismado de ver. Eu olhei assim e falei, não é possível, umas casas bonitas. Falei assim, gente, por que esse cidadão deve ter investido uns 800 mil reais, 1 milhão aqui numa casa dessa? Por que não fez num condomínio fechado? Pensei, né? É um bairro muito bom ali, como o senhor disse, tem muitas casas boas, muito bem construídas, né? Então é isso aí. É isso que está acontecendo em São José do Rio Preto. Então, a cidade toda está sendo construída e as pessoas estão investindo, vindo gente de fora. Rio Preto cresceu, todo mundo sabe que Rio Preto cresceu muito mais do que a média nacional, todo mundo sabe. E isso ainda perdendo gente para Badibacite, para Guapiaçu, para Mirassol, Cedral, que todos sabem que essas cidades cresceram por causa de Rio Preto. Badibacite hoje, você sabe, hoje a nossa rodovia é uma avenida, não é? Então as pessoas moram em Badi, mas trabalham em Rio Preto. Foram morar em Badi por conveniência, porque conseguia comprar um lote mais barato, fazer uma casa mais barato. Guapiaçu a mesma coisa, tal, por causa de conveniência. Mas cresceram, Badi, se não me engano, é a cidade que mais cresceu no estado de São Paulo. Parece que cresceu 17%, 18%, não é? Então é isso aí. Cresceu, mas cresceu por quê? Porque está próximo de Rio Preto. Assim mesmo, com tudo isso, apesar de perder morador para Mirassol, para Badi, para Cidral, para todo lado, assim mesmo, Rio Preto ainda foi a que mais cresceu nacionalmente, na média. Secretário, a gente falou da sua secretaria, né, Secretaria de Governo, mas a gente sabe que atualmente está sob a responsabilidade sua também, a Rio Preto Prev. Vamos falar um pouquinho sobre ela, o regime próprio de previdência do município. Qual que é a vantagem de se ter um regime próprio? A vantagem é enorme, porque quando nós criamos a Rio Preto Prev, eu participei lá atrás também nessa criação. A vantagem é muito grande. Para você ter uma ideia, quando foi criado o Rio Preto Prev, foi colocado para os servidores: olha, vocês querem vir para o regime estatutário? A grande maioria veio, mas ainda tem muita gente que não veio. Nós ainda temos em torno de 800 pessoas que estão no regime CLT. A maioria se arrependeram, porque aqueles que ficaram no regime CLT, se estão hoje com salário de 10, 12 mil reais, vão se aposentar com 7 mil e pouco no máximo. É regime do INSS. É o teto do INSS. É o teto, mas muitas vezes você não consegue esse teto, entendeu? Eu mesmo tenho uma aposentadoria do INSS que não atingi esse teto, embora tenha sido gerente de banco, diretor de empresa a minha vida inteira, advogado, né? Eu não consegui esse teto, é um pouco abaixo do teto. Então é isso aí. Então muita gente até se arrependeu de não ter vindo na época que lhe foi ofertado,
para o sistema, para o sistema público do nosso regime. A vantagem do regime, qual que é? Você progride na carreira. Você pega professor, por exemplo, nós temos um crescimento de salarial vegetativo de 2,74. Você pega os estudos atuariais que eu mando fazer anualmente na Rio Preto Prev, ele coloca lá como crescimento vegetativo do salário de 2,74. O que quer dizer isso? Você tem o quinquênio, a cada 5 anos você tem 5% de aumento, você tem a sexta parte e você tem a progressão de carreira. Por exemplo, o professor vai a referência de 1 a 15. Cada referência dessa tem um aumento. Então, a pessoa muitas vezes no nosso regime começa com um salário de, vamos pôr, de R$2.000 e se ele ficar 35 anos trabalhando, ele dobra. Essas faixas vão subindo. Vai subindo. Ele dobra em termos reais, até mais um pouco, vai 120%. Isso o senhor chama de vegetativo porque não dependeu de uma ação, de uma progressão de carreira, de subir de cargo, independente do cargo que ele ocupa. Ele cresce automaticamente. Então, o que acontece? Então, essa é a vantagem do regime estatutário. A pessoa progride na carreira, a cada 2 anos ele aumenta uma referência. Ele vai até a referência 15, depois para. Mas, além disso, ele tem o quinquênio, ele tem a sexta parte e tudo mais. Isso tudo vai acumulando. Então, se ele entrar hoje, agente administrativo, eu nem me lembro agora direito o salário que ele inicia, mas vamos imaginar que ele inicia com um salário de R$2.000. Ele não faça nada para progredir na carreira. Ele só fica ali, naquele servicinho e tal. Ele vai chegar no final da carreira dele com R$4.500. Em termos reais, corrigido lá no final. Então, essa é uma grande vantagem de estar no regime estatutário. Nós temos hoje umas 800 pessoas, mais ou menos, que ficaram lá no regime CLT, porque não quiseram vir, e temos em torno de 5.200 pessoas, mais ou menos, que está no regime estatutário, na ativa. Temos mais em torno de 1.650 aposentados e mais uns 250, mais ou menos, de beneficiário de aposentadoria. Esse é o nosso quadro hoje entre ativos e aposentados. Secretário, com a recente reforma da Previdência ocorrida aqui no nosso país, esse assunto aposentadoria passou a ser um tema bastante de interesse das pessoas, né? Um tema bastante discutido, algumas preocupadas, como é que eu vou me aposentar, né? E a gente sabe que a Rio Preto Prev, que foi fundada em 2001, já tem 22 anos e nesse ano ela recebeu 3 prêmios pela sua gestão. Qual que é a sua visão para o futuro da instituição? E, é claro, para os futuros aposentados também, já que hoje em dia tem muita gente preocupada com isso. Aquele que é integrante da Rio Preto Prev, qual que seria essa projeção para o futuro? Então, isso é bom esclarecer, porque tem muita gente derrotista por aí e fala, para você ter uma ideia, quando eu falo em estudo atuarial, anualmente nós temos uma empresa que só faz isso. O estudo atuarial é uma ciência que as pessoas têm, é faculdade para fazer estudo atuarial. E aí eles fazem o estudo e eles levam em consideração a idade do cidadão, quanto tempo ele vai viver, se ele morre ele deixa uma esposa, essa esposa quanto tempo mais ela vai viver, e se morre ele, a esposa vai ter filho e tal. Faz um estudo muito amplo. São feitas todas essas projeções. É uma ciência. E ele tem hoje um salário, ele vai progredir, como eu disse para você, as pessoas progredem na carreira e tal. Então ele faz todo esse estudo e fala, olha, você, para manter esse pessoal daqui a 30, ele faz uma projeção de 35 anos. Né? Aí ele fala, para você manter esse pessoal até lá no final, você precisa de tantos milhões. E aí ele coloca para nós, olha, você, se não tem esse dinheiro, a prefeitura tem que fazer os aportes. Acontece que quando nós criamos a Rio Preto Prev em 2001,
para você ter uma ideia, só para você fazer um paralelo. Ela já nasceu com um déficit, 289 milhões. Era o déficit naquela época. O orçamento do município era 270. Então, nós tínhamos um déficit acima do orçamento do município. Aí hoje nós temos um déficit registrado de 2 milhões e 400 e pouco. E o nosso orçamento é 3 milhões. Então, se você analisar ao longo dos anos, nós temos um déficit hoje menor do que tínhamos quando ela foi criada. Com uma diferença. Quando ela foi criada, nós aposentamos 40, 50 pessoas. E hoje nós estamos com quase 2.000 pessoas recebendo. Então, hoje a Rio Preto Prev, aí tem algumas pessoas vezes, até mal informadas, né? Falam, não, a Rio Preto Prev tem um rombo. E usa esse termo. É um termo pejorativo de rombo. Não é rombo, é um déficit. É um valor que o estudo científico atuarial nos fala, vocês têm um déficit para cobrir em 35 anos. E esse déficit você tem que fazer durante esses 35 anos, você tem que estar com ele completo. Só que eu tenho 35 anos para cobrir, não é hoje. Tanto que isso é uma projeção. No decorrer desse tempo, as coisas podem não acontecer exatamente como previsto, né? Perfeitamente. E a obrigação da Rio Preto Prev é administrar para que isso seja resolvido no decorrer desse tempo todo, né? Não necessariamente de imediato resolver toda essa questão. Não querendo ser sarcástico, mas se houvesse amanhã uma hecatombe, nós seríamos altamente superavitários. Então, não é o caso. Tem que trabalhar em cima de projeções reais e em cima disso ir administrando. Exatamente, né? Em cima de projeção. Mas para você ter uma ideia, hoje a Rio Preto Prev tem um patrimônio, está beirando R$1 bilhão. E de recursos financeiros, que hoje nós estamos no sistema financeiro, eu estou hoje com 540 milhões que eu aplico. Nós aplicamos, que eu tenho um comitê financeiro de 5 pessoas altamente qualificadas que faz o estudo diuturnamente, aonde nós colocamos nosso dinheiro, com segurança, porque também você não pode pensar só em rentabilidade, você tem que pensar em rentabilidade, liquidez e segurança. São os três pilares da economia, né, para nós. E isso eu particularmente quero e recomendo que siga rigorosamente. Então, olhando esses pilares todos, nós direcionamos nossas aplicações. Nós não podemos aplicar na bolsa direto. Eu só posso aplicar através de fundo, porque eu tenho regulação. O Ministério da Previdência me impõe certas condições. Em renda variável, eu posso colocar no máximo 35% do meu recurso. Mas hoje nós temos lá, eu tenho lá uma diretoria, eu tenho uma diretoria jurídica, uma diretoria administrativa e tenho um comitê de investimento composto por 5 pessoas, todo com cursos. Eu tenho CPA 10, CPA 20 e o Advance. Eu tenho já um Advance. Eu tenho 2 ou 3 CPA 20, mais 1 ou 2 CPA 10, tudo com grande qualificação. E eu incentivo para fazer os cursos justamente para me dar essa sustentação, entendeu? Então esse pessoal faz os estudos e a gente, por conta disso, nós temos hoje uma aplicação em torno de 540 milhões. Temos mais um precatório contra o Estado em torno de, está beirando os 300 milhões e mais alguns imóveis que nós recebemos como um aporte de capital, que nós estamos girando hoje em torno quase de R$1 bilhão. Esses são os recursos que nós temos. Então as pessoas não precisam ter preocupação. Como eu disse para você, quando você fala num número muito grande como esse, as pessoas, nossa senhora, 2 bilhões e 400 milhões, então as pessoas não ficam, não olha direito que isso não é para hoje, é para o futuro. Que liquidez para pagar as contas, nós temos suficiente. Nós temos recurso em caixa. Porque essas aplicações que nós temos, que eu te falei, tirando o precatório de quase 300, que é contra o Estado, talvez demore um pouco mais. Mas 540 milhões, se eu quiser ter ele na conta corrente amanhã, eu posso ter. Eu faço a liquidação, está na conta.
Então as pessoas podem ficar tranquilos, os aposentados podem dormir sossegado, que terão seus recursos, terão seu salário bancado até o final da vida com tranquilidade. É importante essa explicação, secretário, até para contextualizar dentro da realidade das pessoas. É a mesma coisa que você tem um filho recém-nascido e você faz uma projeção. Olha, até eu formar o meu filho, eu vou gastar tanto com faculdade, com escola, com convênio. E aí você passa a se desesperar por conta daquilo que você vai gastar lá na ponta. É um processo, né? É um processo. Você tem que administrar bem o seu recurso para que lá na ponta você tenha atingido isso. Não significa necessariamente que você está endividado por conta dessa projeção. Outro dia eu fiz um cálculo para uma pessoa, mais ou menos, quanto custaria um filho dele que está hoje saindo do colégio. Eu já nem digo mais, o colégio hoje está tão caro quanto a faculdade. Sim, às vezes até mais. Até mais. E eu fiz um cálculo. Aí eu falei, se seu filho quiser fazer medicina, procure dar um jeito de fazer uma economia de R$1 milhão. Não menos que isso. É o custo hoje para formar um filho médico. Se você tiver um filho em idade escolar no ginásio, você tem que arrumar R$1 milhão se você quiser que ele se torne médico, ou então ele estuda até rachar para entrar numa faculdade pública. Ainda assim mesmo, ainda vai ter despesa. Com livros e se for numa outra cidade, você tem que ter um lugar para ele morar e tudo mais, condução e tudo mais. Mas se ele for muito inteligente, mas só que são poucos que chegam lá. Então, se você for bancar, se for fora da cidade, pode arrumar R$1 milhão, que você vai gastar R$1 milhão para se tornar um médico. Então é isso aí. Muito bem. Além do mais, você estava falando, eu só que eu não queria perder a oportunidade, você falou da premiação. Da premiação, isso. Então, a premiação, eu não sei de cabeça, eu preciso ver, então esse você tem que dar uma olhada aqui. Nós já tivemos, existe um instituto que é nacional, chama ABPEM. Ela faz essas pesquisas no Brasil inteiro e lança os prêmios, até para estimular as pessoas para administrar bem os seus institutos de pensão. No Brasil inteiro, tem hoje 2.200 e poucos institutos. Não são todas as prefeituras que têm os institutos de pensão, como nós temos aqui, tá? De aposentadoria. Então, ela lança, ela faz essas pesquisas. E aqueles que se classificam passam a disputar esses prêmios. Então, nós temos ao longo do período, pelo menos no meu período, ganhamos muito, quase todo ano nós ganhamos prêmio. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar no máximo. Mas essa última nós fomos receber lá em Foz do Iguaçu e eu preciso ler aqui, mas nós ganhamos 3 prêmios nacionais. Dos 3 prêmios nacionais, 2 nós ficamos em primeiro lugar e 1 em terceiro lugar. Um que é o Prêmio Brasil de Investimento. Ficamos em primeiro lugar. Eu falei para você que o nosso pessoal é altamente qualificado. Ficamos em primeiro lugar no Brasil com o Prêmio Brasil de Investimento. Ou seja, o dinheiro está sendo muito bem investido. Bem investido. O segundo, que nós ficamos em primeiro lugar, é Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária. Aquilo que eu falei para você, as três hastes. Segurança, liquidez e qual foi a outra? Os 3 pilares, secretário, que nós falamos são segurança, liquidez e rentabilidade. Perfeitamente. Então, segurança. Eu quero saber em qual instituto, qual lugar, qual banco que eu estou aplicando. Nós temos hoje, nós atuamos com 42 instituições. Então, bancos de investimento e tudo mais. Então, segurança, em primeiro lugar. Liquidez. Liquidez é aquele negócio, olha, esse dinheiro está lá, se eu quiser resgatar ele, dentro de 48 horas está na conta. Isso é liquidez. Rentabilidade. Dentro de segurança e de liquidez, eu busco a melhor rentabilidade. Pode ser que alguém chegue lá e fale assim, não, você é bobo, você está aplicando aí, você tá ganhando X% ao mês, eu poderia pagar X mais X. Epa! Mas e a questão da segurança? E a segurança? Fica, né? Onde fica a segurança? Você entendeu? Onde fica a liquidez? Então, isso não me interessa. Então, eu vejo esses 3 pilares. E é em cima disso que nós fazemos e eu oriento a minha equipe para fazer dessa forma. Então,
esse primeiro prêmio que nós também ganhamos é justamente Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária. E o que nós ganhamos em terceiro lugar é o prêmio Destaque Brasil de Previdenciária. Destaque Brasil Previdenciário. Então, são os 3 prêmios, 2 em primeiro lugar e 1 em terceiro. Então, isso prova que a nossa entidade está sendo bem gerida, graças a Deus, e isso eu quero já de público agradecer ao meu pessoal, porque eu tenho um corpo de funcionário enxuto, são 26 servidores apenas. Eu tenho esse comitê de investimento com 5 pessoas altamente qualificadas, tem um diretor jurídico e mais um outro advogado muito qualificado, tem um diretor administrativo com uma belíssima formação e os demais funcionários. Então, um RH muito competente. Então, esse pessoal que me ajuda, que me auxilia, e eu dou todo o apoio para eles, para continuar fazendo curso sempre, participando de conferências. Isso eu faço questão de financiar para que eles se atualizem cada vez mais. Então, essa é a nossa Rio Preto Prev. Quem estiver hoje aposentado ou em vias de aposentar, inclusive você, fique tranquilo que a Rio Preto Prev vai estar bem administrada. E esse tipo de premiação chancela todo o trabalho que vem sendo feito, né, secretário? Com certeza, chancela, tá bom? Não sei no futuro, a minha gestão, eu termino se o prefeito não me exonerar até lá, final do ano que vem. Mas eu acredito que agora, inclusive, só para complementar, nós mudamos algumas coisas na Rio Preto Prev, que não vai mais permitir também, para o futuro, os próximos prefeitos, eu fiz questão de dar o apoio e resolver essa questão. Para o futuro, os próximos presidentes não podem ser qualquer um, tem que ter experiência. Então, no meu caso específico, eu fui gerente de banco, eu fui chefe de divisão em banco, eu sou advogado, eu tenho curso de administração. Então, hoje a pessoa tem que ter qualificação, tem que ter experiência no mercado, então já não vai poder no futuro qualquer um assumir lá. Os próximos prefeitos não pode falar, eu quero botar meu amigo, não pode mais. Daqui para frente não vai poder mais. Quem estiver lá tem que estar preparado para administrar com segurança. Muito bem, secretário. Foi um prazer conversar com o senhor, conhecer um pouquinho mais sobre a Secretaria de Governo, saber um pouquinho mais sobre a Rio Preto Prev, né? Levar essa segurança para o funcionário público que está aí em vias de se aposentar, para que ele fique tranquilo, sabendo que o recurso dele está sendo muito bem administrado e que ele vai poder ter uma aposentadoria aí tranquila. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Prefcast. Foi um prazer, secretário. Pode ficar todos tranquilos, porque a minha gestão termina no ano que vem, mas eu já me preparei para deixar o pessoal lá, como eu disse, com segurança e o pessoal muito qualificado. Então, vocês estarão em boas mãos. Dito isso, foi também um prazer estar com vocês aqui e deixo aqui meu grande abraço a vocês e todo o pessoal que está nos ouvindo. Obrigado, secretário. Obrigado também para você que nos assistiu até agora aqui no Prefcast. Se você chegou até agora com a gente, faz o seguinte, se esqueceu, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha logo aqui embaixo, para que a nossa live, para que o nosso Prefcast seja recomendado para cada vez mais pessoas e as pessoas de Rio Preto consigam saber de tudo que acontece aqui no nosso município, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Prefcast. Até lá!